Olá amigos, estou aqui para falar sobre um assunto muito polêmico. No dia 2 de dezembro, no programa Na Mira da Verdade, eu falei sobre a posição bíblica a respeito da pena de morte. E eu demonstrei brevemente, com apenas alguns poucos textos bíblicos, que a Bíblia não é contra a pena de morte. O detalhe é que alguns cristãos disseram o seguinte: o Leandro se equivocou em relação a este assunto. Eu gostaria de dizer com muito carinho o seguinte: eu posso me equivocar muitas vezes porque eu sou um grande pecador. Porém, quando o assunto é Bíblia e a Bíblia é clara em relação a um tema, você não deveria dizer que eu me equivoquei. Eu acredito que qualquer um de nós pode e deve ter a sua opinião sobre o assunto. Nós somos livres, graças a Deus por isso, para sermos a favor ou contra a pena de morte. Temos essa liberdade. Agora, usar a Bíblia para dizer que Deus não apoia a pena de morte, na minha opinião, é uma desonestidade com o texto bíblico. Seja uma desonestidade consciente ou até mesmo inconsciente. Um dos textos que eu li no programa e que eu vou voltar a ler agora é Gênesis 9, 5 e 6. Esse texto não tem como refutá-lo, né? Alguns dizem assim: a pena de morte foi dada num contexto bíblico de uma cultura totalmente diferente da de hoje. Não é bem assim. Quando Deus deu essa orientação em Gênesis 9, 5 e 6, lembremos que não existia mais de uma cultura. Noé tinha recém saído da arca com seus filhos, sua esposa e suas noras. E mesmo assim Deus deu orientação. Então isso aqui foi muito antes de existir o povo de Israel, a quem Deus usou como instrumento para liquidar várias nações perversas que não quiseram se arrepender. Então em Gênesis 9, 5 e 6 é dito o seguinte: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O texto é muito claro. Deus conferiu à lei a autoridade para executar um criminoso hediondo. Agora você pode dizer: isso não é uma transgressão do mandamento não matarás? Ora, você não pode saber melhor do que Deus o que significa o mandamento não matarás. Quando Deus deu o mandamento não matarás, ele já havia dado Gênesis 9:6. O mandamento não matarás se refere aos nossos relacionamentos interpessoais. Você e eu não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Agora, se alguém fizer parte de um sistema judicial em um lugar do mundo onde haja pena de morte, Deus autorizou a fazer isso sim. E você e eu não podemos distorcer a Bíblia por causa das nossas opiniões particulares. A Bíblia é muito clara em relação ao assunto. Sabe qual é a diferença da Bíblia para a nossa cultura atual? A cultura atual dá mais direitos humanos para o criminoso. A Bíblia dá mais direitos para as vítimas dos criminosos. Aqui em Gênesis 9:6 é dito assim, que deveria se derramar o sangue do criminoso, porque a vida que ele tirou foi a imagem e semelhança de Deus. Então a diferença é que os direitos humanos são mais para as vítimas do que para os criminosos, aqui na Bíblia. Essa é a diferença. Seria importante que você lesse, por exemplo, o comentário bíblico adventista do sétimo dia, quando ele comenta Gênesis 9:6. Na página 254, o referido comentário bíblico diz o seguinte: Deus vingaria ou puniria todo assassinato, não porém diretamente, como fez no caso de Caim, mas indiretamente colocando na mão do ser humano o poder judicial. A injunção divina confere poder judicial ao governo temporal e coloca a espada em sua mão. Deus tomou cuidado de erigir uma barreira contra a supremacia do mal
e assim lançou o fundamento para um desenvolvimento civil ordenado da humanidade. É muito claro. Deus estabeleceu a pena capital para ensinar às pessoas que a vida é sagrada. Quem tira a vida do inocente, ele está tirando a vida de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus deu à lei autoridade para executar o transgressor. Isso de acordo com a Bíblia e também como percebemos neste comentário bíblico. Eu sei, amigo, que a questão é muito complexa e envolve muitas coisas. E eu também sei que cada país é livre para ter ou não a pena de morte. Por isso nós não devemos ser pessoas que fiquem aí batendo contra o governo. Mas devemos apoiar o nosso governo em suas iniciativas corretas. Por isso, se no Brasil não tem a pena de morte, vamos seguir respeitando a lei do país. Agora, não digamos que a lei do país está totalmente de acordo com a Bíblia, porque não está. E quando nós soubermos de países que têm a pena capital, não falemos contra isso, porque a Bíblia dá respaldo para isso. E repito, você e eu podemos e devemos ter nossas opiniões sobre o assunto. Agora, usar da Bíblia para dizer que um cristão não pode ser a favor da pena de morte, isso é um absurdo. Você pode ler livros sobre ética cristã e você vai perceber claramente que mesmo um país não tendo uma pena capital, isso não indica que a Bíblia não é a favor de executar o transgressor. E eu relembro a você de um texto de Paulo no Novo Testamento. Em Romanos 13, 1 a 4, ele disse que as autoridades são a espada de Deus. A espada é o quê? Para dar cutucãozinho? Não, a espada era para cortar o pescoço mesmo. E Paulo não foi contra isso. Paulo incentivou os cristãos a viverem de acordo com as leis do país, para que eles não paguem o preço pela transgressão das leis do país. Repito, isso aqui não é um posicionamento, ou melhor, eu complemento dizendo, isso não é um posicionamento oficial da Igreja Adventista. A Igreja Adventista Sétimo Dia não tem um posicionamento sobre esse assunto e a Igreja está correta, porque nós temos em nosso meio pessoas a favor e pessoas contra. Então a igreja, por querer promover a unidade entre os membros, prefere não se posicionar sobre isso. Agora, eu, como alguém que lê a Bíblia, posso expressar a minha opinião, mesmo sendo membro da Igreja Adventista. E como meu compromisso é com o texto bíblico e não com opiniões baseadas em argumentos sociológicos fraquinhos, eu fico com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus aprova, é óbvio que eu também não vou ser contra. Mas assim como a palavra de Deus aprova a pena de morte, a palavra de Deus também ensina que eu devo respeitar aqueles que pensam diferente de mim. E por isso, independente da sua opinião, amigo telespectador e ouvinte, eu a respeito e não entrarei em discussão ferrenha com você sobre esse assunto, porque nenhum de nós será salvo ou irá se perder por ter uma opinião ou outra. A nossa salvação é determinada pelo nosso compromisso com Jesus Cristo e as suas verdades. Assuntos secundários, isso aí diz respeito à particularidade de cada um. Que Deus guarde a você, que Deus abençoe a você e que você aceite o texto bíblico do jeito que está, independente dos seus gostos pessoais. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.